Você já abre a sua Bíblia para o Evangelho segundo João, capítulo 15. No domingo passado, eu fiz a leitura desse capítulo até o versículo 17. Pelo tempo a gente não conseguiu fazer uma explanação mais ampla. Ficamos em 3 versículos. E eu queria fazer um resumo daquilo que nós falamos, para entrar nos versículos seguintes, que é onde Jesus aproveita uma parábola para falar sobre a necessidade que os discípulos teriam de estar com Cristo. E ele usa a imagem de uma figueira para expressar isso. E aí você acompanha comigo, nós vamos ler até o versículo 12. João capítulo 15 até o versículo 12. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que ele tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não produz fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O contexto desse texto, ele está marcado entre dores, alegria, suspense, alguns momentos sem entendimento, outros Jesus preparando eles para aquilo que eles iriam passar. Se você pegar do capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus está sentado à mesa, comendo com os discípulos, nesse mesmo momento aqui, fazendo a ceia. Lava os pés dos discípulos, olha para os discípulos, e aqui, quando está todo mundo feliz, Jesus diz: um de vocês é o traidor. Você imagina o clima que ficou nessa hora. Jesus está dizendo, uns momentos antes, Jesus tinha falado que era preciso que fosse para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria entregue, ele seria preso, os fariseus iriam prender, e ele seria morto, mas ele ia ressuscitar. Você imagina os discípulos passarem por aquele momento de aclamação, Jesus sentado num burrinho, e aí as pessoas com um ramo de oliveira, pronto, eis o rei, hosana, e eles passaram para aquele ápice para esse momento. E Jesus disse: eu vou para um canto que vocês não vão poder ir. Entra um clima de angústia. Como é, Senhor, você vai para um canto que eu não posso ir? Mas vocês sabem um caminho. Não, mostra-me um caminho. Não, eu sou o caminho.
Não se turbe o vosso coração. Não angustie o seu coração, crê em Deus, crê em Pai, crê em mim. Eu estou indo preparar muitas moradas. E Jesus conta uma parábola, e essa parábola é justamente sobre a parábola da videira. Nós falamos no domingo passado, Israel foi a videira, lá em Isaías capítulo 5, que foi plantada e não deu bom fruto. Jesus é a videira verdadeira que dá um fruto bom. E todo aquele que é enxertado na videira, esse dá um bom fruto. Sem Cristo você não pode fazer nada. E quando a gente fala nada, nada eternamente. Porque humanamente você pode fazer muita coisa sem Cristo. Você pode ser crente. Você pode estar na igreja. Você pode pertencer a um corpo de membresia. Mas Jesus está falando, sem mim vocês não vão longe. Sabe o que acontece sem mim? Sabe o que acontece com um galho que ele é arrancado da videira? Talvez naquele exato momento eles fiquem verdes. As folhas ainda brilhantes. Mas o seu destino é secar. E é não dar fruto. E aí as pessoas vão tirar esse galho e rebolar no fogo porque não vai prestar mais nada. Quando eu tinha alugado minha casa e eu voltei, eu já contei essa história aqui, achei lindo porque no pé de limão nasceu um pé de maracujá, muitos maracujás. E eu fiquei encantado com aquilo e eu fui limpar o mato e sem querer arranquei, porque era bem fininho e ele ramificou mas eu não tinha visto. E quando eu cortei, até então estava todos os maracujás, todas as folhas lindas. Mas qual era o destino dela? Secar. Secar, e foi o que aconteceu. Secou e morreu. Jesus está falando isso porque ele está preparando os discípulos a permanecerem em Cristo. Pode prestar atenção que se você olhar para o texto, dos versículos, deixa eu olhar aqui, do versículo 4 até o versículo 12, lá no final do versículo 17, Jesus diz 12 vezes a palavra permanecer. Permanecer. O verbo permanecer aparece 12 vezes, não é uma repetição por acaso. Jesus está preparando os discípulos para um tempo que eles iam passar sem a sua presença física. Iam passar por perseguições, crise, iam abraçar essa missão. E seria possível que eles estivessem entendendo parte daquilo ali, mas Jesus queria os preparar porque eles não continuariam, não conseguiriam ir muito longe se eles não permanecessem ligados a Jesus. Nós tivemos os nossos irmãos que foram batizados, teoricamente são incluídos na membresia, né? Claro, quando você chega, e aí quando você tem que se batizar, você coloca na membresia. Achei fantástico o que Jéssica falou aqui, que o mais importante é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Nós assinamos ali o certificado do batismo dos irmãos que estavam aqui, e atrás tinha um termo de compromisso. Depois eu aconselho os irmãos, depois dá uma olhada lá. O termo de compromisso. E infelizmente nós, durante a caminhada cristã, nós esquecemos o nosso compromisso com Deus. Nós começamos bem, muito feliz, alegre, mas muitas coisas acontecem e vai tirando o ânimo. Vai fazendo com que você distancie mentalmente o seu coração daquilo que você projetou no início. Por mais que você saiba que você está aqui por Jesus, mas o dia a dia, as provas, as tentações, os conflitos em conjunto com a igreja, vai tirando aquela beleza espiritual que você tinha adquirido no início. Jesus está dizendo, permaneça. Permaneça mesmo quando você não entender, mesmo quando a dor lhe cerca, mesmo quando a tristeza invade o seu coração.
permaneçam. Permaneçam mesmo quando você não encontrar a razão da sua existência. Mas quando você encontra e sabe a razão da existência em Cristo. Jesus está dizendo, permaneçam. Você não sabe, talvez o galho em si, ele não sabe exatamente quando ele vai dar o fruto. Mas Jesus faz uma promessa aqui, se vocês estiverem em mim, vai acontecer o quê? Vocês vão dar fruto, porque essa é a essência da videira, para o galho que frutifica. Jesus está dizendo, olha, o galho que não frutifica, eu cortarei. É eu que corto. Mas o que não frutifica, mas o que frutifica, ele faz o quê? Ele limpa. E às vezes nós não sabemos, quando nós passamos por esse processo de limpeza, folhas que devem ser caídas, para que possam nascer novas folhas. Cada folha é um sofrimento, é uma dor. Você pode estar se sentindo abandonado por aqueles que estavam com vocês. Você pode estar frustrado porque sonhos não foram realizados. Mas talvez você tenha orado, Senhor, esteja em minha vida, fortaleça, esteja mais em mim, tire cada vez mais de mim mesmo, para que em ti eu consiga ser aquilo que o Senhor projetou para que eu fosse. E você não será aquilo que Deus quer se você não perder folhas, meus irmãos. Não há crescimento sem sofrimento. Eu lamento dizer que não há crescimento sem sofrimento. Porque é assim que o Espírito Santo lapida o nosso caráter, envergonhando o nosso orgulho, frustrando as nossas decisões erradas, fazendo com que as nossas ações que foram erradas, a gente possa se dar mal. E Deus, como é um Deus que ama, Ele disciplina aqueles que ama. Faz você perceber que os seus caminhos são errados. Para que reine em você a vontade de Deus. E você possa reconhecer a dependência que você tem de Jesus Cristo. Jesus está falando o seguinte para os discípulos: olha, está difícil. Vai piorar, vai ficar ainda mais difícil. Mas se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, e ele vai dizer no versículo 4, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos andar sozinhos em nossas decisões? Quantas vezes nós somos frustrados pelas nossas decisões que nós fazemos sem o consentimento de Deus? Nós estávamos lendo na Escola Bíblica Dominical sobre Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Quando ele vai falar, Paulo está falando sobre que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus pelas orações e petições. Sejam conhecidas. Então o que é que Paulo está dizendo? Quando você estiver ansioso, quando você não entender o que está acontecendo, quando palpitar no seu coração as dificuldades, esteja conhecidos as suas dificuldades perante o Senhor. Às vezes nós pensamos até em ir por um psicólogo antes de ir para Jesus. Os profissionais são importantes. E você vai precisar marcar, agendar com eles, ter algumas sessões, enquanto nós temos o Senhor Jesus 24 horas a ouvir as nossas orações. Porque no mesmo texto ele diz que ele vai guardar o vosso coração e a vossa mente no Senhor. Isso é o que? Dependência de Cristo. Jesus está dizendo: dependam, vivam comigo. Vejam na minha palavra como vocês devem andar.
E se vocês fizerem isso, assim como vocês estarão comigo, eu estarei com vocês. Todas as coisas vão se encaixando conforme a vontade de Deus. Porque todas as coisas se encaixam para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que são guiados segundo o propósito de Deus. Paulo fala isso quando ele começa a falar aos romanos sobre uma árvore que foi enxertada. Se vocês puderem abrir suas Bíblias em Romanos capítulo 11, eu queria levar os irmãos a fazerem essa reflexão, porque completa exatamente o que Jesus está falando aqui sobre dar fruto. Nós já entendemos que o fruto que Paulo fala, e é o mesmo que Jesus está falando, que é o fruto lá em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito, que são características do Cristo em nós. Ele vai fazer frutificar, fazer morrer o velho homem e fazer ressurgir características do próprio Cristo pelo Espírito Santo, bondade, amor, fidelidade, e aí você vê todas as ações do Espírito Santo mudando quem você é, fazendo com que cada vez mais você pareça com Jesus. Esse é o propósito da videira, da seiva para você, porque você não consegue sozinho. Você, para ser salvo, precisou de Cristo, e para crescer vai precisar também do Espírito Santo. Então sem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode fazer nada. Aí Paulo diz o seguinte, quando ele vai falar sobre Israel, que a planta, a oliveira, no caso, era Israel. Só que Israel não deu fruto. E aí ele vai falar algo bem interessante, olha. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não se glorie contra os ramos, mas se vocês se gloria, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas vocês continuem firmes mediante a fé. Não fiquem orgulhosos, mas temam. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era Israel, também não poupará você. Considere, pois, preste atenção nessas palavras. Considere, pois, a bondade de Deus e o quê? A severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. O que ele está falando aqui, ele vai lembrar dos benefícios que o Senhor deu a Israel. E Israel foi desobediente, foi quebrado o galho de Israel e foi enxertado a igreja. E ele está dizendo assim, mas isso não deve envaidecer você. Você não deve desprezar Israel, porque você foi enxertado ao contrário. Seja a sua fé com humildade. Mas ele está dizendo, se ele não poupou o galho natural, por que ele vai poupar o galho que foi enxertado? Então o que é que você tem que fazer? Considere isso, bondade e severidade, amor e justiça. Sabe aquela frase que a gente diz, Deus é amor, mas também... Deus é amor e justiça. Exerce seu amor pela justiça e exerce sua justiça pelo amor. E Ele ama o seu próprio nome. E Ele honra o seu próprio nome. E Ele prometeu a todos que aqueles que honrassem o seu nome, Ele os honraria. Então Paulo está falando aqui que considerem isso. Nós estamos na videira para produzir fruto. Porque quando nós não produzimos, nós secamos. Na vida espiritual, quando nós pensamos nisso, podemos lembrar que quem vai a um pomar,
não vai para olhar galhos, mas vai para olhar fruto. Então, galhos é para produzir fruto. Senão não faz sentido. Os galhos que não produzem fruto, ele corta, para que os que produzem fruto possam produzir ainda mais fruto. Então Jesus está dizendo, olha, para que vocês consigam produzir fruto digno de arrependimento, fruto que chegue ao meu paladar, vocês precisam permanecer em mim. O fruto com gosto de religiosidade, o Senhor não aceita. O fruto do egoísmo, o Senhor não aceita. O Senhor quer, com o seu paladar, Ele quer o fruto de amor. Jesus disse, olha, e parece que Jesus começa a abrir. Você tem a parábola onde Jesus está falando, pegando um objeto em si para explicar coisas do reino, mas Jesus começa a fazer outras ilustrações, mas agora de forma mais direta. Jesus disse, olha, permaneça nas minhas palavras. É como se os discípulos estivessem fazendo a questão, fazendo a pergunta, mas Senhor, como é que nós permanecemos em Ti? Jesus está dizendo, permaneçam nas minhas palavras. E o que seria permanecer nas minhas palavras? É escolher a palavra de Deus acima dos nossos impulsos. É trocar sentimentos, momentos, por verdades eternas. É não ser levado pela nossa vontade, mas existe uma vontade maior do que a nossa, que é a vontade de Deus. É olhar para a palavra, e eu fico lembrando, pensando aqui, como os discípulos receberam isso. Então, os discípulos poderiam pensar, não, então, a palavra de Cristo é o que nós vivemos com Ele. A palavra de Cristo foi o que Ele nos ensinou. A palavra de Cristo foram suas ordenanças. A palavra de Cristo foi trazer a memória de todas essas coisas e repassar isso para outras pessoas. Então, estar na palavra de Cristo, ou permanecer na palavra de Cristo, é trazer para si, para o seu coração, a continuidade dessa missão para outras pessoas. E até isso, o capítulo 16, quando o Senhor vai falar sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, uma das características, Ele vai fazer você lembrar. O Espírito Santo ia fazer você lembrar da palavra, para que no momento das aflições, das dificuldades, o momento do dia a dia, você conseguisse dar fruto. E como é que fruto é esse, meus irmãos? É Jesus nas suas ações. Talvez a Bíblia, ou talvez você não consiga ler a Bíblia para algumas pessoas, mas talvez a única Bíblia que algumas pessoas vão ler é as suas ações. Se essa reflete Cristo ou não. Quanto de Cristo está em mim, manifesta o fruto que o Senhor deseja. É todos os dias morrermos para nós mesmos e colocar Cristo em nossas ações e os nossos pensamentos. Então, meus irmãos, participar de uma igreja, participar de um ministério, é como um soldado que entra num batalhão para aprender as disciplinas de um soldado, para que lá no momento da guerra eles consigam exercer. Aqui é muito fácil ser soldado. Nós estamos sendo preparados lá fora. A batalha está lá fora. Aqui nós estamos concentrados. Talvez em alguns momentos da vida nós nos desconcentramos pelas dificuldades do dia a dia, que faz a gente perder, às vezes, aquilo que a gente está ouvindo, porque são tantas demandas. Eu sei que muitas vezes nós temos que parar muitas coisas para vir ter comunhão com as igrejas. Alguns chegam cansados, alguns pelo cansaço até dormem, e eu acho completamente isso normal. Isso só evidencia a fidelidade de alguns irmãos, mesmo cansados estando aqui, enquanto outros dizem que eu não vou porque eu estou cansado. Então, quando eu fico pensando essas coisas, meus irmãos, eu fico lembrando que Cristo é aquele que faz, através das nossas ações, a modificação para
apresentar Ele às outras pessoas. Apresentar Ele através daquilo que nós falamos. O quanto Cristo tem reinado naquilo que nós falamos. Então, fazer parte de uma igreja é ser preparado para essa batalha lá fora. E o Senhor está dizendo, quando você for lá fora, você tem que se esforçar para trazer alguns para cá, para dentro. Para que possam aprender da palavra, para que possam também se esforçar e estar preparado também para ir lá fora. Nós precisamos ser preparados, e o Espírito Santo nos prepara. Mas nós precisamos nos deixar ser moldados pelo Espírito Santo. E evidenciar essas características do Espírito em nós. Jesus está dizendo, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Para que vocês possam dar fruto, vocês precisam viver no meu amor. Assim como eu amei vocês, você tem que amar as outras pessoas. Que fazendo assim, vocês permanecem no meu amor. É como se Jesus disse, olha, vocês precisam permanecer em mim. E os discípulos, como assim? Não, vocês precisam permanecer nas minhas palavras. E não somente nas minhas palavras, nas minhas ações. As minhas ações devem influenciar as suas ações. Nós falamos muito sobre perdão. O meu perdão deve influenciar para que outras pessoas perdoem. Assim como a minha mansidão deve influenciar para que eu não seja o causador dos problemas. Para que eu não seja o causador das críticas que distanciam e que entristecem outras pessoas. Então, não somente o perdão, mas aqueles também que causam a divisão, o problema. Então, são características da bondade do Senhor, que vai entrando no nosso coração e entender o quanto Deus é bom. E essa bondade traz uma reflexão a mim e diz assim, eu preciso ajudar as outras pessoas. Preciso orar por aquelas pessoas, por alguns irmãos que têm passado por dificuldade. Sair do meu mundo e entender que eu sou igreja, que eu sou membro um do outro. Entender que você não é particular, uma vez que você se converteu, você é membro desse corpo e os problemas em conjunto influenciam na espiritualidade da igreja. Quando o irmão está triste, desanimado, angustiado, de uma forma milagrosa, isso eu não consigo explicar, isso influencia na espiritualidade da sua igreja como um todo. Então, saindo do nosso mundo, entendemos que somos um conjunto. Quando nós vivemos esse amor, nós nos importamos com pessoas, nós choramos com aqueles que choram. Compadecer, se entristecer pela dor das pessoas. Mas às vezes nós vivemos tanto no nosso mundo que nós nem conhecemos a dor do outro. Tem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo. E às vezes só precisa de uma oração sua, uma mensagem. Pessoas que se distanciam por conta de conflitos. E às vezes nós achamos mais fácil criticar as pessoas que não são ou não estão fazendo aquilo que nós queremos, do que se aproximar dessas pessoas, entendê-las, porque estão passando por isso. Eu digo isso, meus irmãos, porque todos nós somos assim. Tem momentos que a gente só quer ficar calado. Tem momentos que nós ficamos tristes, sozinhos. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Nós passamos por isso. Tem momentos que nós só queríamos um ombro amigo para chorar. Não preciso de bons conselhos, mas só preciso de um amigo para que venha orar. Como é bom ouvir quando as pessoas, pastor, orei por você. Então os irmãos em particular, que liga para mim, eu mando uma mensagem e diz, pastor, estou orando por você. E eu me sinto tão comovido com essa ação, que às vezes eu fico mandando para algumas pessoas. Eu não sei se sentem a mesma coisa que eu sinto, mas como é bom de manhãzinha acordar e dizer assim, orei por você. E às vezes é tudo aquilo que você quer ouvir.
é saber que alguém se importa com você. É saber que você não é invisível no meio do povo. É saber que as pessoas não vão sentir vão sentir a sua falta só quando você some de vez. É mais do que uma cobrança. É o desejo de ver pessoas aqui conosco, de termos essa mesma comunhão. Jesus está dizendo: meus irmãos, permaneçam em mim, permaneçam nessa palavra aqui que eu dei a vocês, permaneçam no meu amor, nessas minhas ações. Se vocês fizerem isso, olha o versículo 7, que é uma prova daqueles que estão em Cristo e que frutificam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Assim como as minhas ações, as minhas orações refletem a minha dependência que eu tenho com Deus, o resultado das nossas orações, quando Deus nos ouve, é justamente o reflexo de quanto Deus está conectado em nós. E nesse conjunto, Deus é glorificado. Por quê? Porque a vontade do Pai é que você produza. A vontade do Pai é ver Cristo em você. Não é você ser a mesma pessoa. Você não foi salvo para ficar como está. Você foi salvo para ser nova criatura. Ser uma nova pessoa, ser um cidadão celestial. Para isso você foi salvo. Você não foi salvo para ficar do mesmo jeito, para ficar chorando, para ficar lamentando das dificuldades da vida. Você não foi salvo para buscar a felicidade. Você foi salvo para encontrar a felicidade em Cristo. Isso você foi salvo. Você foi salvo para refletir essa luz que é de Deus, que você mesmo não tinha luz. Jesus olha para os discípulos: vocês são a luz do mundo. E vocês foram feitos para vocês brilharem, não debaixo da cama, mas no lugar mais alto. Vocês foram colocados no mundo para que o Espírito Santo possa fazer brilhar o Filho de Deus em vocês. E vocês possam dar testemunho, não somente por aquilo que vocês entendem, mas principalmente por aquilo que vocês vivem. Nós vivemos não para nós mesmos, mas nós vivemos para o Cristo. Para que o Cristo seja revelado em nossas ações. Jesus diz: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês vão pedir ao Pai, será dado. Por quê? Porque você e a videira estão na mesma seiva, nas suas necessidades, nas suas dificuldades. O Senhor está dizendo assim: olha, eu posso não estar com vocês fisicamente, mas eu estarei com vocês toda a eternidade. Vocês sempre estarão comigo. A minha presença sempre estará com vocês. Por mais que você se sinta triste, angustiado, mas eu estarei com vocês. Eu conheço o seu lamento, eu conheço a sua dor, eu conheço o seu choro, porque eu estou com vocês. E para os discípulos esse consolo, eles iam perder o seu mestre. Eles se entristeceram de ver o seu mestre ali na cruz. Mas quão alegria foi de ver o seu mestre ressuscitado. E saber assim: olha, a morte não foi possível me conter. Eu estarei com vocês toda a eternidade. Igreja, nós somos um conjunto de cada vez que permanecemos na palavra de Deus, permanecemos em comunhão. Cada vez que permanecemos em comunhão, permanecemos no seu amor. Cada vez que permanecemos no seu amor, damos o fruto que o Senhor espera de nós. Essa é a alegria do Pai, é que você dê fruto. E existe uma alegria que Deus dá a você, que são os últimos versículos. Ele diz o seguinte: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha esses últimos versículos.
Quero que você chamar a atenção a você a esses versículos assim, ó. Tenho-lhe dito estas coisas, ou seja, estou falando a parábola, estou falando tudo isso para um objetivo. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, para que vocês tenham essa alegria que eu tenho em comunhão com o Pai, vocês tenham a comunhão comigo, e assim vocês sejam completos. Olha o que ele diz: tenho-lhe dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se vocês amarem uns aos outros, vocês estão permanecendo em mim, e eu em vocês. Se vocês amarem uns aos outros, vocês estão na palavra, vocês estão permanecendo na palavra. Vocês têm permanecido em minha vontade. Se vocês derem fruto, significa que vocês estão conectados com a boa videira, com a videira verdadeira. Jesus disse, olha, a planta má não pode dar um bom fruto. Assim como nós encontramos a planta boa, ela não pode dar má fruto. Ela dá fruto bom. E porque a videira dá um bom fruto, é possível você frutificar. Vou chamar o Ministério do Louvor aqui. E eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Baixa a cabeça, fecha os seus olhos. E eu queria falar justamente sobre esse estado de pertencimento, de sermos cristãos, de sermos igreja, de estar conectado à videira. Será que temos produzido o fruto que o Senhor quer para cada um de nós? Quais são as folhas que precisam ainda cair para que realmente você possa produzir um bom fruto? Às vezes as folhas começam a cair, nós não entendemos, achamos que o Senhor nos abandonou, mas o Senhor está no processo de poda. Quantas folhas precisam cair para que o nosso coração venha se alinhar ao coração de Deus? É muito mais do que pertencer a um corpo, é pertencer a Cristo. É muito mais do que trabalhar para Cristo, é ter intimidade com Jesus. Porque sem isso, meus irmãos, não faz sentido. A religiosidade traz um fruto que para as pessoas parece doce, mas para o Senhor amarga. E nós achamos que isso é o suficiente. E como é triste quando nós trabalhamos e nós não sentimos que estamos produzindo um bom fruto, mas estamos seguindo um ritual, mais um dia. Como é bom entender que estamos aqui para cultuarmos o nome do Senhor Jesus, de cantar hinos que falam da sua glória, que manifestam os seus atributos. Como é bom pertencer à igreja de Cristo, participar da ceia, lembrar do corpo de Cristo, lembrar do sangue, e saber que isso foi a causa de trazer a minha alegria. Você foi criado para dar bons frutos. Então vão em igreja, vamos dar bons frutos ao Senhor, porque é assim que o Senhor exige das videiras que foram enxertadas, dos galhos que agora foram limpos, é quem dê fruto. Pai, nós te louvamos, a ti rendemos toda a glória. Derruba, Senhor, cada folha de egoísmo, cada folha, ó Deus, que é promovido pelo inimigo. Derruba, Senhor, a vaidade.
a sabedoria diabólica. Derruba, Senhor, a incompreensão e cresce em nós novas folhas, folhas que vêm da Tua palavra, folhas que revelam o Teu amor. Essa é a minha oração, Senhor, essa é a nossa oração como igreja. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.